trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar, sim, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Giovanni Coelho e no programa de hoje nós vamos falar sobre jovem, o preço da santidade. Nós temos aqui alguns convidados, onde num bate-papo nós vamos discorrer sobre a dificuldade do jovem em estar na presença de Deus numa vida correta. Então fique ligado, está começando o programa Viva a Vida. Para tanto, nós temos aqui a grata alegria de receber aqui alguns irmãos, e eu queria cumprimentar aqui a minha amada irmã, minha ovelhinha, aliás, a irmã Stephanie. Paz do Senhor, Stephanie, uma alegria tê-la conosco. Paz do Senhor, pastor, obrigada pela oportunidade. Amém. Também aqui à minha direita, o nosso amado irmão Diego. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, muito obrigado por essa oportunidade abençoada. Amém. E a sua esposa, Nathalie. Obrigado, Nathalie, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, muito obrigado pelo convite. Amém. Vamos orar? Que Deus possa nos conduzir. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta hora. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção para que este assunto em pauta possa ser proveitoso para o nosso crescimento e para todos os que nos assistem. Desta forma nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Para nós podermos aqui ter um texto base, eu separei aqui 1 João 2,14, que diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Né? Então, colocando aí em pauta o tema, o jovem, o preço da santidade, este versículo de 1 João, onde o apóstolo João diz que a palavra de Deus já nos foi dada, já nos foi outorgada, e em Deus nós somos fortes, já vencemos o maligno. Stephanie, conta para mim rapidinho aqui na sua primeira intervenção, um pouquinho de você. Você se converteu, em que idade, quando se batizou, quanto tempo está na igreja? Fala um pouquinho rápido de você aí. Eu me batizei em 2008, eu entrei na igreja em 2009, então faz uns 10 anos já que eu estou no caminho do Senhor. E tem sido uma grande bênção. Você chegou bem menininha na igreja. Muito menina. Como foi a sua conversão? Quem te trouxe para a igreja? A minha vizinha, na verdade, ela me deu a oportunidade de estar conhecendo a Igreja Evangélica de Pinheiros e desde então eu me apaixonei. Foi na IEP Cidade Nova mesmo? Na IEP Cidade Nova. Ô, igreja abençoada, não? Glória a Deus. Glória a Jesus. E hoje você é feliz na presença de Deus? Muito feliz, pastor. Não me arrependo de nada. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E vocês, Diego, Nathalie, o Diego aqui, né? Quanto tempo faz que você está na igreja? Com quantos anos você se converteu? Como que foi a tua história?
Na verdade, nós, né, minha família, nós viemos para a igreja, eu tinha cerca de 3 para 4 anos de idade, mais ou menos. Então, faz cerca de mais ou menos 20 anos que nós estamos na igreja. Eu me batizei aproximadamente meus 12 anos de idade e, assim, minha conversão mesmo foi quando eu comecei o Senhor começou a entregar o que realmente Ele tinha de plano e propósito para a minha vida. E foi quando eu tinha uns 18 anos, 17 anos mais ou menos de idade, foi quando o Senhor começou a ministrar os propósitos dele sobre a minha vida e desde esse momento o Senhor tratou o que ele tinha para entregar para mim, os propósitos, as bênçãos, o ministério que ele tem sobre a minha vida e desde então minha vida mudou e não saio dessa igreja, desse caminho jamais. É interessante o que você falou, Diego, não é o assunto aqui em pauta, mas eu acho que é proveitoso, né? Você disse, contando um pouco da sua história, fica claro, você é da igreja, é crente de berço. Mas eu achei interessante a tua consideração quando você disse, mas eu me converti aos 18 anos, né? Porque às vezes a gente pergunta para alguns jovens, quando você se converteu? Eu sou da igreja desde quando nasci. Aí eu olho para esse e falo assim, acho que ele nunca se converteu. Porque mesmo para quem é de berço na igreja, tem que haver um dia em que ele tenha experiência com Cristo, porque ele é de berço, porque os pais trouxeram, os pais educaram, mas ele precisa ter um dia, né, em que ele teve realmente uma experiência com Cristo e houve uma conversão. Então, louvado seja Deus pelo detalhe aí que você considerou. Glória a Deus. Graças a Deus. Nathalie, e você, como foi um pouco a sua história? Bom, na verdade, eu vou na igreja desde os meus, 5 anos de idade. Eu ia na igreja batista, né, lá na minha cidade, Iacanga. E aos 13 para 14 anos eu me desviei. Né, eu voltei, para a graça de Deus, através da vida do Armando e do André, lá da sede. Né, eles me conheceram na loja que eu trabalhava no shopping e me convidaram para ir. No princípio, eu fiquei meio assim, né? Falei, difícil, né? Não conheço ninguém aqui. O pessoal de Itu eu achava um pouco complicado. Não é que nem no interior, que todo mundo faz amizade com todo mundo, né? Mas, graças a Deus, eu aceitei o convite e, desde então, não parei. Entrei no meio de 2011, lá para julho. Eu lembro que eles fizeram um convite para o retiro, mas eu trabalhava no shopping, não consegui ir. E, em outubro, eu já me batizei e, desde então, eu me converti, para a glória de Deus. Você está aqui em Itu, então, há quanto tempo? Em Itu, eu estou desde 2009. Desde 2009. Isso. Na igreja? Desde 2011. Desde 2011. Isso. Amém. E, então, na igreja, você já veio direto na igreja, você estava afastada, a igreja de Pinheiros foi o canal que Deus usou para te trazer de volta. Exatamente. Está feliz na igreja? Graças a Deus. Amém. Eu, na verdade, assim, depois de ter ido aqui na Igreja Evangélica de Pinheiros, eu fui visitar novamente a minha igreja e eu descobri que Deus me colocou num caminho, assim, um pouco diferente as doutrinas, mas eu me encaixei melhor. Daí que eu não tive mais dúvidas, né? Porque na época que eu saí, eu estava para batismo, eu estava fazendo aquele cursinho para batismo. E eu não quis me batizar, e por isso que eu me desviei. E eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tinha hoje, entendeu? Quanto eu tenho hoje. E eu fiquei muito feliz por isso, por eu ver a diferença e que o que há dentro de mim aceitou, né? Estar na Igreja Evangélica de Pinheiros. Amém. Stephanie, na sua opinião, qual é a maior dificuldade para o jovem hoje se manter em santidade? Pastor, antes deixa eu corrigir, eu entrei na igreja em 2006. 2006? Bom, hoje a dificuldade maior é os conselhos. Eu acho que as amizades... É difícil hoje, você não tem amizade somente da igreja, você tem amizades de fora. Então, a base que nós temos é, até no capítulo 1 de Salmos, né, que fala para não se deter ao conselho dos ímpios. Então, hoje é difícil você não ouvir. Então, dentro disso, a gente tenta se manter na presença do Senhor, ficar o mais próximo possível da obra dele, ouvir a palavra, mas mesmo assim ainda é difícil com os conselhos. No seu caso, hoje, né, a irmã hoje trabalha, Sim, né, e estuda também. Você estava falando de conselhos, amizades. Você acha que nem você hoje vive essa situação, está estudando, até em razão disso, não consegue estar na igreja durante a semana, está mais aos finais de semana. Então, você acha que isso, o fato de estar na escola, os amigos, aí com certeza deve ter amigas e amigos lá que saem para as baladas, tomam, bebem, se relacionam, namoram, ficam. Você acha que isso
pode implicar, não que implique na tua vida, mas falando em tese, pode implicar na vida de uma pessoa como você hoje, por exemplo, na posição em que você está, pode implicar no afastamento a Deus, de se distanciar da igreja, se deixar influenciar por essas coisas? Se a pessoa ela tiver longe, o seu coração estiver longe de Deus, sim. Porque começa primeiramente, você tem que se firmar na presença do Senhor. Então, às vezes, você está com o seu coração distante daquilo, você já tá quando você percebe que você está se juntando demais com as coisas que não é do Senhor, aí que mora o perigo. Porque aí começam os conselhos tomar conta de você, talvez as brincadeiras. Mas por que você não faz isso? Aí você começa a questionar isso, você começa a pensar nisso. Já aconteceu isso comigo. Eu ficava me perguntando, realmente, por que eu não posso fazer isso? Então, isso é uma questão que mexe com a gente, mas dentro da palavra, se nós nos basearmos naquilo, nos firmarmos na presença do Senhor, eu acho que, de maneira alguma, isso nos tirará da presença dEle. Ok. Diego, na sua opinião, hoje, dentro também dessa mesma pergunta, qual que é o problema, a maior dificuldade que um jovem, vamos pensar em um jovem hoje que está na igreja, solteiro, hoje vocês são casados, quanto tempo vocês estão de casados? 3 meses. Você já esqueceu, Diego? Eu ia falar de 3 para 4 meses. Não, eu não lembro, mas eu ainda estou há 10 anos, não estou dia, data, não lembro, mas já esqueceu nada? 3 meses. 3 meses, está na hora de mel ainda. Tá, mas vocês viveram esse processo, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas na sua opinião, Diego, qual que é a maior dificuldade para um jovem hoje solteiro, sozinho, que está na igreja e quer caminhar na presença de Deus, qual que é a maior dificuldade dele para estar ali, vamos dizer, em dia com Deus, né, pagando esse preço da santidade? É como a própria palavra diz, né? O mundo jaz no maligno. Então, assim, eu acho que hoje, pro jovem, principalmente pro homem, que nem a palavra diz, a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Então, assim, o homem já desde do passado é um espinho na carne, né? É um espinho da carne do homem. Então, assim, eu acho que hoje, para o homem que ele está firmado na palavra, se ele estiver estruturado naquilo que Deus quer, não há dificuldade, entendeu? Só que hoje o mundo é muito fácil as coisas. Vem, tipo, o que Satanás oferta, tanto em balada, quanto para mulheres, quanto, sabe, é terrível e é muito fácil adquirir. Então, assim, eu acho que para o homem hoje tratando tanto homem quanto mulher, e o que é mais atrativo é isso, é uma festa, é a balada, vem para o mundo que vai ter isso, vai ter bebida, vai ter droga, algo que hoje está se tornando comum hoje no meio dos jovens, que é algo que não é preparado por Deus, entendeu? Que para um homem que está lá fora, é muito mais difícil hoje eu trazer e falar assim, viu, vem para Cristo porque você vai ouvir louvores que vai te libertar, que vai restaurar a sua alma, e o jovem hoje ele não quer isso. Ele vai querer isso a partir do momento que ele for, a partir que ele for engodado pelas vontades de Satanás e acabar caindo nas próprias vontades do inimigo. Aí sim ele vai cair e vai falar, não, eu preciso de algo que realmente preencha meu coração, que é o que somente Cristo pode satisfazer. Você estava falando das coisas que o mundo oferece, os prazeres do mundo, e é importante a gente considerar, talvez até haja pessoas que discordem do que eu vou falar, mas o pecado, ele não é ruim, ele é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria, não é verdade? Se nós somos hoje, o ser humano hoje, na sua essência, é tão impulsionado ao pecado, é porque o pecado, ele é prazeroso. Tudo bem que ele vai gerar morte, como diz a Bíblia, né? O salário do pecado é a morte. Um dia você vai ser assalariado pela obra que você fez, que é a morte. Mas o pecado, dentro de um quesito ou de um conceito de estarmos nesta carne, o pecado é bom. E talvez é exatamente isso que acontece. O inimigo propõe hoje todo esse prazer que o pecado é ou que ele pode oferecer, mas não mostra o que está por trás desse pecado, que é a morte e a condenação eterna. Fica ao redor bramando como um leão. Então ele não vai ofertar algo que eu não goste ou que você não goste. Ele vai ofertar algo que seja fácil de te pegar. Então ele sabe que aquilo é um ponto fraco seu, então ele vai sempre naquilo. A partir do momento que você vence no espírito aquilo que o diabo tenta intentar, ele vai ficar tentando em outras áreas. Então ele vai ofertar não algo que não atrai os seus olhos, que é o caminho, é o começo do pecado. Ele vai te ofertar algo que enche os teus olhos, para que você... Ô, Nathalie, hoje no mundo que nós vivemos, a gente vê que a sexualidade, a sensualidade, não só na vida da mulher, como do homem também,
mas muito mais na vida da mulher, até pela sensualidade que a mulher, né, a mulher ela é, por si mesma, ela é sensual, enfim. E hoje o inimigo tem explorado muito isso. Então a gente vê hoje na televisão mulheres peladas, você vê um filme e vira e mexe, às vezes o filme, tem uma cena no filme que é mais picante. Hoje o sexo hoje é apresentado pelo inimigo como alguma coisa normal, como alguma coisa que todo mundo pode ter, todo mundo pode experimentar, enfim. Na sua opinião, você acha que o sexo hoje, ou a questão sexual para o jovem crente, porque ele pode ser crente, ele pode ser um homem, uma mulher de Deus, mas é homem, é ser humano, né? Está ali na flor das emoções, nos hormônios, a flor da pele. Então, na sua opinião, você acha que a sexualidade, o sexo hoje, é a maior dificuldade para o jovem se manter em fidelidade a Deus? Ou você acha que existe alguma outra coisa que pega mais, na sua opinião? Olha, eu acredito que a sexualidade é uma das principais assim para fazer o jovem hoje evangélico, cristão, cair. Porém, também tudo influencia que chega a esse ponto, né? Por exemplo, quando eu, pelo menos, eu estive no mundo e eu tive amizades que influenciavam ao mal. Então, tudo influenciava a beber, eu não bebia, eles influenciavam a isso, eles influenciavam a fumar. E tudo isso você chega no ponto da sexualidade. De todas as formas. Eu, graças a Deus, eu não andei com amigos que usavam droga, mas eu via gente usando assim na minha frente. Por exemplo, numa balada, era nítido. Você vê, né, a forma que eles usavam, eles não estavam nem aí se outras pessoas viam ou não. Hoje, até então, tá quase legalizando até, né, a droga. Mas, assim, tudo hoje em dia que tem no mercado para os jovens, né, no mundo afora, chega a sexualidade. De alguma forma, chega. Então, isso faz com que os jovens possam cair mesmo, né? Aproveitando aqui a fala da Nathalie, Stephanie, que nem hoje que eu comentei, você trabalha, estuda, hoje você não namora e nem é noiva, né? Como eu já disse, tem que passar pelo grifo do pastor, hein? Se o pastor não aprovar... Setor de qualidade. E o pastor aqui é pesado. Mas vamos lá. Vamos pensar que você está trabalhando hoje e estuda. Você é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Dentro daquilo que ela colocou, referente à área sexual, às drogas e tantas outras coisas que o mundo oferece, você falar não para essas coisas hoje, diante dos seus amigos, não sei se você, de repente, já viu alguma situação em que você foi convidada para ir para tal lugar, ou, de repente, algum assunto que possa ter surgido sobre sexo, e surgiu a questão da virgindade. Hoje, a virgindade, hoje, no mundo que nós vivemos, é alguma coisa inadmissível. Sim. Hoje, a gente vê meninas com 14 anos, por exemplo, perdendo a virgindade. Sim. Ok? Os namoros, antigamente, eu estava hoje conversando com um pessoal de manhã, e aí um pastor nosso estava dando risada de uma experiência que ele viveu no passado com um outro amigo, né, jovem, caminhava, e aí eles perguntaram, e aí, você, na época de jovem, né, ficou com aquela irmãzinha lá, não sei o quê, ou namorou aquela irmãzinha? E ele falou assim, eu dei um beijo num rosto, o outro do outro lado, quase dei um beijo na boca. Então, hoje isso não existe, hoje já vai pegando, já vai levando para a cama, já é aquela coisa toda. Você, na sua opinião, hoje, na posição em que você está, falar não para tudo que ela comentou, dentro do mundo que nós vivemos, é ser taxado como careta, é ser zombado? Como que você administra e vê tudo isso? Infelizmente, ainda existe isso. Um pouco eu sofro disso na escola, no trabalho. As pessoas olham para mim, mas por que não? Por que você não faz isso? Por quê? Então, assim, acho que até o fato, a minha personalidade, talvez hoje, se eu não fosse crente, a minha personalidade é uma pessoa reservada. Eu ainda acho isso um absurdo. Independente se eu não fosse crente ou não, eu acho um absurdo uma menina de 14 anos estar grávida. Então, assim, hoje o meu coração, Senhor, eu quero estar na santidade, eu quero estar na Tua presença, independente do que o mundo me oferece. Então, assim, hoje as pessoas olham para mim e elas não acreditam. É muito engraçado, porque como assim? Você tem quase 20 anos e não fez nada? E eu já namorei. Então, isso que é o mais engraçado, que as pessoas olham para mim e falam assim, você já namorou e não fez nada? Como assim? Esse nada você ainda é virgem, né? Exatamente. Então, mas como que você hoje, como uma cristã, se sente? Você leva de boa? Ou em algum momento isso, apesar da tua fidelidade e lealdade a Deus, e acredito que isso para você seja alguma coisa muito bem resolvida, sim, mas o fato de você, de repente, até ser
confrontada, né? E de repente ser até motivo de alguém zombar, tirar sarro, não sei o quê. No momento ali, você leva de boa, você fica meio triste? Qual é a sensação que você tem? Não, pastor, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Às vezes as pessoas falam, como que você sai falando um negócio desse? Como que você fala um negócio desse? Eu não tenho vergonha de falar. Porque eu acho que isso é muito mais bonito que eu dizer para você que eu peguei 10 numa noite. Que eu fiquei com um monte numa noite. Eu acho isso muito mais bonito. Uma menina dizer que é virgem hoje, eu acho isso sensacional, porque é difícil de ouvir. Sabe? É muito difícil você ouvir um garoto falar. Então, eu acho que, independente disso, se as pessoas zoam comigo ou não, tiram com a minha cara ou não, independente disso, é uma coisa minha. E Deus sabe do meu coração. Então, eu não levo a mal em momento algum. Dentro daquilo que ela comentou, Diego, você vê que ela falou assim, hoje o homem, né, por exemplo, aproveitar você aí, o cara no mundo, por exemplo, que sai catando 10 numa noite, o cara é um herói, né, o bam, bam, bam. Para você ver hoje como as coisas estão distorcidas, né? Distorcidas nessa questão, porque dentro da igreja não é isso que nós defendemos, nós ensinamos um outro princípio. Na sua visão, na sua opinião, você acha que isso também é uma dificuldade? No caso, você como homem, na igreja, solteiro, talvez você até tenha vivido isso. Mas você não catou as meninas, vamos junto, vamos sair. Na igreja ela não tem umas meninas bonitinhas lá para a gente catar. E, mas tanta mulher naquela igreja, você não cata nenhuma. Você chegou a viver isso? Como que foi a sua experiência? Sim, isso aí eu acho que é inevitável. Eu acho que todos os homens na igreja passam, né? Eu levo na brincadeira, eu descanso, eu acho que tem tempos, né, no Senhor, assim, até no tempo da faculdade, eu tinha um amigo tal, e ele um dia me convidou, falou assim, vamos sair, né? Vamos sair, vamos dar uma volta tal, vai ter uma festa assim, só que a gente não vai para beber, não vai para fazer nada, só para ver o movimento, para você conhecer, pessoas, conhecer a mulherada tal. Eu falei assim, não vou, cara. Ele falou, eu sei que você é da igreja tal, mas ele falou assim, tá vendo? Olha como o inimigo age, ele falou assim, tá vendo, você tá na igreja aí faz 20 anos, aí você não vai conhecer ninguém, cara, você vai ficar aí nessa vida aí, não vai aparecer ninguém nunca para você. E isso foi mais ou menos uns 3, 4 meses antes de eu conhecer ela. Então, assim, eu acho que às vezes, sempre quando Deus está preparando algo para a sua vida, o inimigo sempre quer levar algum prato para você comer dele, entendeu? Então, eu acredito que, de repente, se eu tivesse ido, não nessa ocasião, mas talvez seria uma abertura para outras coisas na minha vida, talvez ela soubesse dessa circunstância quando eu conheci ela e talvez poderia prejudicar. Eu acho que Deus tem um plano, um propósito e um tempo para tudo. E se você não souber esperar e infringir o que Deus quer para você, talvez você vai pagar o preço antes de começar, não que pode ser até que atrase a sua bênção, vamos dizer, eu sei que Deus tem um tempo para todas as coisas, mas se você agir dessa maneira diante daquilo que Deus quer, Deus vai preparar todas as coisas. Agora, se você não for naquilo que Deus quer, eu acho que você vai pagar um preço. Ou se você hoje é difícil esperar alguém, você vai esperar um pouquinho mais. Ô Nathalie, como foi a tua espera até o teu príncipe chegar? Olha, pastor, não foi fácil. Só antes de você continuar a comentar, a minha pergunta que eu quero que você comente a gente sabe, principalmente para a mulher, até porque dentro da igreja hoje, isso é uma grande dificuldade e é alguma coisa notória, todos nós sabemos disso. A igreja ela tem muito mais mulher do que homem, né? Aliás, a sociedade é assim. Então, a gente vê, às vezes, a dificuldade de, não só jovens, até outras pessoas, de se relacionarem dentro da igreja, né? De se conhecerem, terem um tempo de namoro ou noivado, melhor o noivado em si, ou já ir direto para o noivado, mas, às vezes, o namoro acaba acontecendo, enfim. Mas como foi para você essa espera, esse período, né? Porque, às vezes, eu já vivi algumas situações de conversar com algumas irmãs de 20 anos, ou 18 anos, não que seja o seu caso, Stephanie, mas de 18 anos, eu estou ficando para titia com 18 anos. Ficar para titia com 18 anos, não dá. Mas a mulher, às vezes, ela tem um pouco disso, essa preocupação, essa ansiedade, de ter alguém, de conhecer, enfim, que são coisas naturais até pela idade. Para você, como foi isso? Olha, não foi fácil, assim, porque a mulher tem aquele sonho, né, de achar o homem ideal, vindo no cavalo branco, príncipe encantado, e ter o casamento dos sonhos. Isso é o sonho de qualquer mulher. Uma mulher que falar que não sonhou em ver ela de noiva, desculpa, mas está mentindo, porque esse foi meu sonho desde criança. Sempre vi fotos, sempre gostei. Eu tive a honra de ser daminha uma vez na minha vida. Nossa, eu me sentia noiva, entendeu? Então, a espera em si não é fácil, mas
eu não tenho do que reclamar, porque Deus foi muito bom. Eu entrei na igreja em 2011, no começo de 2012, eu e o Diego já começamos a namorar. Eu até falo, nossa, Deus, às vezes, né, tem tanta gente esperando, né, mas por que comigo? Então, eu só tenho que agradecer, porque eu coloquei na mão de Deus e eu falei para Deus, né, eu falei, Senhor, é tempo do Senhor? Quando eu estava orando, né, pelo Diego, eu falei, é tempo. Se não for, tudo bem, eu espero o tempo que for, mas que eu não saia da tua presença. E assim Deus mandou meu varão. Só deixa eu entender, quando vocês se conheceram, foi na igreja mesmo, na sede? Isso. Na sede. E aí vocês começaram a orar, vocês namoraram quanto tempo? Até casar foi 3 anos e 2 meses. Entre namoro e noivado? Isso. 3 anos. Namoro. Como foi esse tempo de namoro e noivado? Porque uma outra questão é saber esperar, a ansiedade, querer casar, toda a necessidade da pessoa em si, né, entre elas a questão da sexualidade, que a gente estava aqui comentando. Vocês levaram de boa, foi difícil, houve momentos que você teve que, opa, peraí, vamos parar por aqui, porque se a gente for daqui para frente não vai ser bênção. Como que foi esse período de 3 anos de namoro e noivado de vocês? Olha, eu acredito que para mim não tenha sido tanto difícil, né? Porque para a mulher sempre é mais fácil. O homem que é mais apressado, eu sempre fui o breque, entendeu? Então, a gente tem que falar a verdade. Então, eu sempre fui o breque. Graças a Deus, Deus colocou isso em mim, porque tem mulher também que não aguenta. Então, mas é legal você falar isso, porque assim, isso, às vezes até a gente como igreja, dentro do paradigma eclesiástico, às vezes a gente quer ofuscar uma necessidade que existe. Por exemplo, vou falar em tese, um jovem homem de 20 anos namora uma moça de 20 anos. E eles namoram por 1 ano, 2, 3 anos. Falar que o rapaz nunca teve vontade de se deitar com a namorada é mentira. Né? Existe sim essa dificuldade. E ser crente não é dizer que eu não passo por essas coisas. Ser crente é dizer que eu estou lutando contra essas coisas. Né? E não é de forma alguma vergonhoso falar, puxa, em algum momento, se eu não brecasse, ou se ele não brecasse, a gente teria tido um deslize, ou teria acontecido alguma coisa desse tipo, ou teríamos pecado. Não é errado falar isso, e nem tão pouco vergonhoso, porque nós podemos até, e por isso que eu trouxe vocês aqui, porque vocês podem falar hoje, até em honra e com propriedade, que não estiveram isentos de passar por isso. De repente, em algum momento, o Diego fala, poxa, se naquele dia a Natália não brecasse, eu grudaria nela, e cataria ela, naquele dia tinha acontecido o erro, o pecado. Né? Isso não é vergonhoso, mas é poder falar, mas, nossa, a gente soube segurar, a gente soube respeitar o limite, nós fomos contra o desejo da nossa carne e, graças a Deus, nós vencemos. E eu sempre gosto de citar um exemplo interessante aqui de José. Olha que interessante, Stephanie. José, quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar preparou todo o cenário. Ela sabia que o Potifar ia chegar mais tarde naquele dia, ia fazer hora extra, e ela falou assim, hoje eu pego esse menininho, hoje eu pego o José, hoje eu pego o Zé. E aí o que aconteceu? Ela foi lá, colocou uma roupa toda sensual, mandou os empregados da casa, aquele dia deu folga para todo mundo, falou, vocês estão todo mundo de folga, os empregados amaram, e chegou lá, ela falou, Zé, você já acabou todas as suas tarefas de casa? Ele disse, já terminei tudo, como um bom serviçal. Ele falou, tá só mais um agora, só mais um trabalho para você fazer, catar eu. Né? E a gente conhece a história, ela realmente... E eu acredito que a mulher de Potifar, já até falei isso aqui pregando, eu acredito que a mulher de Potifar não devia ser feia, devia ser um baita de um mulherão. Você acha que o Potifar ia casar com qualquer uma? Devia ser aquela top, modelo. E com certeza José, com um menino dentro daquele período, ele devia ter não tinha mais que 20 anos, na flor da idade, com os hormônios, a flor da pele. Você acha que ele não se sentiu influenciado de se deitar, pegar aquele mulherão? Acho que no coração dele, na mente, falou, vou catar esse mulherão. Tanto é que a Bíblia diz que ele saiu correndo. Por que ele correu? Porque ele sabe que se ele ficasse nas limitações da carne, ele teria cometido o erro. Então, até agora quero direcionar para vocês, Stephanie, não só nessa questão, né, a gente pode citar aqui no termo geral, dos prazeres da carne, para alguns talvez seja o sexo, para outros talvez seja a bebida, talvez para outros seja as amizades. O fato é, como o Diego disse, que o inimigo coloca propostas e pratos, né, que aos olhos são prazerosos. Sim. Mas o final, a gente vê, de repente, a vida dessas mesmas pessoas, e que o final é um caminho de morte, né, Stephanie? Sim, pastor. Até tem um versículo aqui, 1 João mesmo, 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, assim, eu espero no Senhor, com certeza, de que Ele me dará o melhor. E futuramente terei a vida eterna. Então, assim, a salvação hoje tem sido a minha
minha maior busca, né? Estar na presença do Senhor, ser salva. Então, eu falei para o Senhor, Senhor, é a tua vontade, eu vou esperar. O tempo que for necessário, eu vou esperar. O melhor vai vir. Nathalie falou, é difícil, é muito difícil. Você aguenta as brincadeirinhas, principalmente os amigos, que já são namorados na igreja. Aí você tem que aguentar as brincadeirinhas, mas é a vontade do Senhor. Eu não quero namorar de novo para ter um namoro frustrado, mais uma vez. Então, eu disse no meu coração, Senhor, eu quero esperar o melhor, o teu melhor. Então, esse é o tempo. O mundo oferece, infelizmente, muitas coisas, mas é uma decisão que eu fiz no meu coração. Você, dentro desse comentário que você está fazendo, eu acho que fica muito bem claro que a mulher ou o homem, neste ponto, mesmo diante de todos os desafios e dificuldades, é ser determinado, Stephanie? Sim, pastor. Você tem que colocar uma meta no teu coração, o alvo, o propósito. O alvo é Cristo. E para você andar no caminho, você precisa ter do seu lado alguém que esteja no caminho também, seguindo o mesmo pensamento. Se você for para um caminho e o outro for do outro lado, não adianta. Então, assim, determinação. Quero alguém que caminhe comigo, que leia a palavra comigo, que cresça junto comigo dentro da presença do Pai. Se for para crescer sozinho, eu não quero. Então, assim, esse é o meu pensamento hoje. Diego, dentro dessa ideia de namoro, noivado, casamento, você hoje, quantos anos você falou que você tem? Você falou que 24. Tem 24 anos, é um jovem. Eu sempre comento com as pessoas aqui na igreja o seguinte, a questão não é hoje, as decisões que eu tomei ontem, eu sou hoje as decisões que eu tomei no dia de ontem. E amanhã eu serei mediante aquilo que eu decidi hoje. Mesmo em meio, de repente, a essas dificuldades que a Stephanie citou, às vezes ser zombada, às vezes alguns amigos que tiram sarro, principalmente aqueles que não são crentes, que às vezes não entendem, né, esse princípio bíblico, mas você conhece, de repente, ou sabe de alguém que, de repente, defendia a ideia de, não, fico com todas, cato todas, mundão, balada, e hoje vive uma vida desgraçada, ou seja, destruída, né? De repente já tem 4, 10 filhos por aí, tem 3 com uma mulher, 4 com outra, a vida toda errada, toda perdida. Não sei, de repente, um ciclo de amigos, ou de repente os pais dos seus amigos. Existe alguma situação assim mais perto que você possa dizer, não valeu a pena ter seguido esse caminho? Então, não precisa citar nome, mas só... Sim. Tenho diversos amigos, na verdade, né? Assim, 90% dos meus amigos hoje estão na igreja, né? Mas essa pequena parte que eu tenho fora da igreja, ambos vivem essa vida. Vida de balada, vida de caminho errôneo, de mulheres, entendeu? Assim, então, assim, tudo tem um preço, que nem tem um amigo meu que esses dias eu estava falando, eu gosto bastante de jogar videogame, até conheci ele no jogo, assim, e ele veio falar esses dias, assim, às vezes a gente tem um grupo do videogame, às vezes começam a falar besteira e tal, até falou, o Diego é crente, ele tá aí, dá uma segurada, né, pessoal, fala assim, aí eu falo, não, descansa aí, né, não fico lendo as baboseiras que eles falam, só passa a mensagem e manda embora, né. E daí ele veio esses dias para mim e falou assim, eu tô passando por um problema, cara, eu sei que eu sou católico, tal, não sou praticante, não vou na igreja. Eu falei, independente de religião, falei, Cristo, ele é um só, falei assim, eu amo a sua vida, eu vou estar orando por você, falei, logo eu entro aí num bate-papo pra gente conversar, até pelo videogame, porque ele é de São Paulo, né, a gente põe um fone lá e conversa. Então, assim, na verdade, nós somos um espelho. Isso, por mais que eles brinquem, que eles zoem ou tenham uma vida assim, tem um preço que vai ser pago, entendeu? E hoje, o que é mais difícil não é você ter 10 mulheres numa noite. Hoje, vamos dizer, aí fora, as mulheres estão fáceis. Se for ver bem, não importa se você é bonito, se você é feio, se você... Entendeu? É tudo da maneira com que você lidar. O difícil é você constituir um relacionamento, entendeu? Porque é uma luta antes de casar, antes de ter um relacionamento. A partir do momento que você tem um relacionamento cristão, é uma luta para você estar nele, para você estar afirmado, porque o inimigo, o que acontece? Assim como a Stephanie disse, ela quer namorar o quê? Para casar. Então, a partir do momento, esse relacionamento dela vai ser mais difícil, porque o inimigo vai lançar intentos para tentar derrubar isso daí. Até um dia eu estava conversando com o pastor, falei, pastor, eu estou ansioso para as coisas do casamento, falei, eu queria mais carinho da Nathalie. Ele falou assim, se o beijo, por exemplo, for te levar a outras coisas, então não beije. Faça coisas que vai agradar o Senhor, que vai agradar. Então, assim, o Senhor prepara todos os
coisas. E eu acredito que hoje no mundo, como tudo é muito fácil, eu acho que tudo que vem fácil, vai fácil também. Então hoje se banalizou um beijo, se banalizou uma relação sexual que é para ser depois do casamento usufruída, se banalizou. Hoje um homem pega uma mulher e fala assim, catei, fiz o que eu queria com ela, virei na vez, por exemplo, entendeu? E o que o pior ainda, o cara ainda sai como herói, entendeu? E a mulher ridículo, né? Isso, eu acredito, e assim como eu tenho vários amigos que eu sei que passam por isso, você vê, porque há uma carência no ser humano, entendeu? Há uma carência no ser humano, principalmente o vazio. Até tinha um colega que falava, o vazio do coração do homem do tamanho de Deus. E a partir do momento que você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus encher, assim como a Stephanie tem dado, o Senhor vai preparar aquilo que é o de melhor. E o interessante, que você estava falando, questão de sermos referência, é que mesmo essas pessoas que às vezes zombam, escarnecem, tiram sarro e falam e assim por diante, mas no momento em que, de repente, a tristeza bateu, a infelicidade, algum momento que, né, a pessoa não está bem, que nem você comentou, é engraçado como somos nós que eles procuram, né? Hoje eu não estou bem, ore por mim, minha casa está assim, né? Então, é impressionante como mesmo as pessoas, às vezes, teoricamente, não querendo ter a vida que nós temos, e às vezes até zombando de nós pelos limites que vivemos diante de Deus, enfim, mas nos momentos que eles mais precisam de uma palavra de consolo, de fortalecimento, de uma oração, de uma palavra espiritual, somos nós que eles buscam, porque eles sabem, no fundo, que nós estamos no caminho certo. Até no momento do casamento, quando eu fui para casar, tinha jovens, falavam, jovens casados às vezes, pessoas mais experientes, você vai fazer essa burrice de casar, vai falar assim, daí eu falo assim... O casamento está banalizado. Está banalizado, eu falo assim, mas você é casado há quantos anos? Só há 20, então por que você está casado se é uma burrice? Entendeu? Então, assim... Aí ele gaguejou, né? Exatamente, entendeu? Ou seja, é tão ruim o casamento que ele está casado há 20 anos. Ô Nathalie, hoje, vocês casaram, tem 3 meses, valeu a pena, que nem você falou, andar certo, fazer a coisa certa, respeitar limites, procurar estar diante daquilo que Deus realmente havia proposto e que vocês acreditaram que Deus tinha proposto para vocês. Hoje, casados, né? Vocês passaram por esse processo de ansiedade, de vontades, de anseios, desejos, enfim, todas as coisas que são próprias do jovem, mas vocês passaram por todo esse processo e, pela misericórdia de Deus, chegaram até o casamento, se apresentaram no altar em santidade, ali em virgens, na presença de Deus, tudo. Valeu a pena tudo isso? Com certeza, pastor. Não tenho que explicar, assim, tudo que Deus tem feito nesse período de 3 anos. Hoje nós estamos completando 3 anos e meio juntos, né? Em todo esse tempo, Deus só tem feito milagre. Então, no primeiro ano, a gente já conquistou o apartamento. Aí, no ano seguinte, a gente já começou os planejamentos para o casamento. E, para a honra e glória de Deus, esse ano nós conseguimos concretizar. E, assim, foi milagre atrás de milagre. Quem o senhor conversar referente ao nosso casamento, até na semana do casamento teve milagre. E, para a glória de Deus, foi maravilhoso, não tenho do que falar. A gente estava até vendo o vídeo dos melhores momentos ontem, e meu olho enche de lágrimas, porque tudo era um sonho de menina e se tornou realidade. E Deus, ele pega cada detalhe. Então, tudo que eu queria, da forma que eu queria, Deus fez. E eu só tenho que agradecer. Deus honrou a vida de vocês, né? É verdade. Tremendamente. Foi para mim algo maravilhoso, assim. Eu tenho do testemunho do começo ao fim, desde a área financeira até tudo que Deus preparou no momento das fotografias que nós fomos fazer pré-casamento, foi tudo preparado por Deus mesmo. Foi algo que eu falei assim, se antes, há um ano antes, quando eu estava planejando casar, eu falasse que ia ser tudo isso, e Deus falasse assim, eu vou te entregar, embora Ele já tinha dito por profetas, e eu falasse assim, não vai ser, não vai ser. E Deus fez abundantemente mais do que eu pensava, do que eu imaginava e do que eu queria. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Stephanie, você acredita que hoje, até tomando eles como exemplo aqui, né, que venceram, chegaram no altar de uma forma honrosa diante de Deus, você acredita que eu quero colocar 2 questões, por exemplo, o camarada é crente e vive uma vida cristã cheia de tropeços, pecou, errou, se afastou, fez o que não devia, aquela coisa toda. Ele vai lá, se arrepende, volta para o Senhor. Claro que a misericórdia de Deus vai ser sobre ele. Deus vai tratar, Deus vai, né, dar aquela esfregada nele, aquele aperto nele, e ele vai viver uma vida daí para frente relativamente abençoada, porque Deus, na sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é infinita, e ele vai viver ali aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas você acredita que
Uma pessoa que vive esse processo, diferente dessa pessoa, fez tudo certinho, andou certo, pagou o preço, renunciou. Você acredita que os dois, no mesmo ponto de partida, este que fez tudo certinho, tem um peso maior? Ou seja, ele de repente vai alcançar algo a mais? Ele vai chegar mais longe? Considerando que Deus é um Deus que honra. Deus é justo, né, pastor? Então, assim, eu acredito que sim. Deus, assim, no momento que você paga um preço, certo? Eles pagaram o preço disso. Então, eu acredito que Deus, na sua misericórdia, Ele vai honrar eles da maneira o preço que eles pagaram. Então, eu vejo assim. Então, claro que a pessoa que hoje, infelizmente, se desvia do caminho do Senhor e volta, vai ter bênçãos, vai ser abençoado, mas eu acredito que muito mais é aqueles que permanecem. Então, eu acho que isso é uma forma muito honrosa. Amém. Senhor. Gente, eu vejo o seguinte, aqui em 1 João, conforme eu li o texto, a gente poderia ter citado outros, né? Só peguei um para a gente ter uma base. Na minha opinião, hoje, eu até queria que vocês comentassem rapidinho, é que o que mais falta hoje na vida, até do jovem dentro da igreja, e de repente talvez esse seja o motivo pelo qual muitos acabam se afastando, e enfim, há uma investida do diabo, sim, o diabo sabe quais são as limitações e as fraquezas do jovem, e ele vai trabalhar em cima disso, mas vocês concordam comigo que hoje o que mais falta para a vida de um jovem, para ele poder chegar a se manter dessa forma, chegar nesse foco, ele estar fundamentado na palavra de Deus? Ou seja, a Bíblia diz assim, o jovem cuida das coisas do Senhor. E como agradar ao Senhor. E às vezes a impressão que eu tenho é que existem tantas coisas que estão na cabeça do jovem que não é o Senhor, que acaba o tirando do foco que é o Senhor. Eu acredito que hoje o difícil, eu acho que o que ninguém quer, não só em relação ao relacionamento, mas eu acho que hoje ninguém quer pagar o preço, né? Que nem o preço que Cristo hoje pagou pelas nossas vidas, um preço na época de cruz de sangue. Hoje, que nem você vai ser um pastor, ninguém quer pagar o preço de sentar lá e meditar naquilo que está sendo dito. Você quer ter um relacionamento, mas você não quer meditar naquilo que Deus quer entregar para você, para um relacionamento. Muito pelo contrário, às vezes Deus entrega, aí dá 2, 3 meses, a primeira luta, já reclama, não vai, não dá, entendeu? Então, às vezes não é o tempo. Então, acho que tudo isso se resume a preço, a pagar o preço do que Deus quer para a vida de cada um. Entendeu? Amém. Você concorda, Nathalie? Concordo. E aí de você se discordar do seu marido? Concordo. Em plena gravação do programa Viva a Vida. Não, eu concordo sim. Eu acredito que esperar em Deus, em todas as coisas, não é fácil. Né? Que nem comigo, eu ainda falo que foi rápido, mas assim, eu tive um tempo que eu tive distante, e eu chamo o tempo de tolice, porque eu não tinha conhecimento das coisas que eu tenho hoje. Então, falta de conhecimento também, embasado na palavra de Deus mesmo, porque vai lá na igreja, fica pescando, mexendo no celular, e não presta nem atenção no que está sendo falado. Aí não vai na escola bíblica também, daí também não aprende, né? O que Deus quer ensinar, porque a Bíblia não é só para a gente ler, a gente tem que praticar isso, né? Então, não é fácil esperar, mas quando a gente espera no Senhor, o melhor dele vem. Stephanie, para nós encerrarmos, o que você diria hoje para um jovem? Esperar é um momento de deserto, vamos dizer assim, é um deserto que a gente tem que passar. Mas depois da vitória, a gente tem que ter na nossa mente, jovens, que a vitória ela é sempre certa. Aquele que está no Senhor, ele não tem do que se envergonhar. Aquele que está no Senhor, ele não tem do que se arrepender. Porque o Senhor, ele é vida. Dentro da vida, nós temos o melhor. Então, eu quero enfatizar isso, que esperar dói. Mas a vitória ela é maravilhosa. Então, tem que... Nada do que vai durar... vem fácil, como eles disseram. Nada que é para sempre vem fácil. Tem todo um caminho árduo. Então, é isso que eu digo. Esperar dói muito. Mas o Senhor, Ele é bom e justo. E hoje é essa a expectativa que você tem, né? Hoje, nessa fidelidade, lealdade e espera, que Deus, Ele vai, no teu caso em específico, vai te honrar lá na frente como honrou os dois aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vai preparar o melhor para você. Amém. E eu profetizo em nome de Jesus. Eu creio. Tá ligado? Vocês, o que você diria? Vamos começar aqui pelo Diego. O que você diria, Diego?
Eu diria que assim como você citou José, né? Até ele ser, eu acho que braço direito de Faraó, ele passou por diversas circunstâncias na vida. Ele foi levado cativo, ele foi levado para o deserto, foi lançado para a prisão, mas assim tudo quanto que é colocado diante de Deus, o Senhor faz prosperar. Então até mesmo na prisão aquele homem prosperou, e essa é a diferença daqueles que esperam em Deus. Se você tiver foco naquilo que Deus quer, Deus vai preparar o melhor para a vida. Amém. É um testemunho, então eu só digo aos jovens que esperar no Senhor vale a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Amém, graças a Deus. Amém, é isso aí. Então estamos chegando aí ao final de mais um programa. Eu queria agradecer Stephanie, Diego, Nathalie, pela presença de vocês, pela participação. O pessoal não foi nada difícil, né? Tudo fácil, tudo na benção. Mas obrigado mesmo, né? Que esse assunto possa ir, até a experiência de vocês, possa enriquecer, talvez outros jovens que, de repente, possa ter, passando dificuldade, algumas situações diversas, e todo o assunto que foi aqui discutido possa fortalecer, porque o jovem em Cristo ele é forte, Deus vai fazê-lo vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado aí pela participação de vocês. Então, é isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu queria só citar aqui rapidamente que nós temos agora, o site já é algo conhecido, né? Todo mundo sabe da existência do nosso site, mas nós mudamos o link do site. Agora é www.programavivavida.com.br. Viu só? Ficou mais fácil para você poder acessar-nos. E com certeza Deus vai te abençoar por toda a variedade de atividades que nós temos inserido dentro do nosso site. Amém? Então ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar, sim, vamos adorar, vamos adorar a Deus.